a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua palavra e dizer que Deus faz novas todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E aqui eu também queria deixar Apocalipse capítulo 21, que vai falar sobre a morada de Deus junto dos homens. Glória a Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus amoroso. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, como está escrito: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o largo ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, irmãos, que palavra tão forte e edificante para a nossa vida, para o nosso proceder de vida aqui na terra. Então, vi um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, que nos espera. Por isso que nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que lutar para ser em Cristo uma criatura nova. Pois tudo isso que Deus Ele pronunciou, estas coisas serão a herança do vencedor. Então, por isso que nós temos que perseverar até o fim no amor do Senhor. Por isso é necessário entender que Deus ele faz nova todas as coisas. E quando Deus ele faz nova todas as coisas, Ele vem para renovar também a nossa vida. Ele vem para dizer: meu filho, entrega-me a tua vida, para que assim tu faças a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? É que nós creamos em seu Filho Jesus, vivamos em Jesus, vivamos perto do Mestre. Porque, irmãos, somente em Jesus nós podemos ser salvos. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que todos os dias é dia de se converter. Por isso todos os dias é dia de nós procurarmos mudar de vida. Porque o Senhor ele nos espera. O céu nos espera. A morada eterna nos espera. E como aqui está escrito: estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte, a morte eterna.
Por isso, irmãos, que enquanto vida nós estivermos aqui, nós temos que ser pessoas verdadeiras. Nós temos que procurar ser pessoas fiéis, ser cheio de incorruptibilidade, não ser assassino, não ser devasso, não ser covarde, não ser mentiroso, pois nós sabemos muito bem qual será a recompensa de todos aqueles que vivem na mentira, de todos aqueles que são infiéis, de todos aqueles que são corruptos, de todos aqueles que são covardes. Nós sabemos, irmãos, porque está escrito: a recompensa desses é o largo ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Por isso que o Senhor ele vem todos os dias para nos ajudar a despertarmos do sono, a não viver compactuando com o pecado. Sabemos sim que todos nós somos pecadores e constantes são as lutas, porque enquanto vida estivermos aqui na terra, nós seremos tentados pelo diabo. Por isso que existe uma constante luta, irmãos, do bem contra o mal. Por isso que nós temos que nos apegar a Deus. Por isso que nós temos que nos apegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua santa palavra, para que assim nós possamos vencer, irmãos, todo o mal. Porque se a gente não se fortalecer em Deus, a gente acaba perecendo, até nós mesmos, que cremos em Cristo Jesus, porque o próprio Jesus falou: se possível, até os eleitos serão enganados. Então isso quer dizer o quê? Que nós que somos eleitos, que nós que somos escolhidos de Deus, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos preparados, nós seremos enganados. Porque, irmãos, o diabo, ele é sujo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Por isso é necessário nós também ficarmos em prontidão. Jesus Cristo ele nos ensina que há certos tipos de demônios que só saem através do jejum e da oração. Então, se nós não fazemos também nossos pequenos sacrifícios para nós nos afastarmos das coisas estéreis das trevas, nós acabamos sendo amarrados. E por isso que Jesus ele recomenda jejum e oração, para que assim nós possamos resistir a Satanás e seus demônios. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra Satanás, é contra o diabo. Por isso que o nosso Deus ele vem para nos exortar, para nos corrigir. Deus ele faz nova todas as coisas, mas para que a minha vida seja renovada por Deus, eu também tenho que cooperar com Deus. Eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus, porque Deus ele quer renovar minha vida. Deus ele quer renovar a nossa vida, mas nós também temos que dar lugar ao Senhor da vida, que renova todas as coisas. Vem, Senhor, renovar minha vida. Renova-me, Senhor. Liberta-me daquilo que eu não consigo ser liberto, porque somente o Senhor é Deus para me libertar. Liberta-me, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Liberta-me de tudo aquilo que me escraviza, de tudo aquilo que me afasta de ti. Liberta-me, ó Deus. Liberta a minha vida, faz algo novo, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura a minha casa, dissipa todo o mal. Fazei com que eu viva na tua presença, ó Deus. Fazei que eu viva cheio do teu Santo Espírito, porque somente vivendo no Espírito Santo, irmãos, nós podemos ser libertos, nós podemos viver uma vida nova, porque quando nós vivemos em Cristo, nós somos libertos, porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Então por isso que a palavra de Deus vem nos corrigir, vem nos exortar. Por isso é necessário buscar a palavra de Deus, deixar ser conduzido pela palavra, e não deixar ser conduzido com os ensinamentos mundanos. Não é isso que Deus quer de nós. Como eu disse e repito, todos nós somos pecadores, mas nós não podemos nos conformar com o pecado. Não, irmãos, porque o pecado é o diabo, é o pecado que nos corrói, é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos deixa com os pensamentos ao contrário.
Por isso que o Senhor ele vem para nos libertar. Então por isso que nós não podemos compactuar com o mal. Dá-nos a graça, Senhor, de entender que só a Tua graça nos basta. E mais nada, irmãos. Só a graça de Deus nos basta e mais nada. Como Jesus disse para Marta: Marta, Marta, andas agitada e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E muitas das vezes nós também temos a atitude de Marta. Nos preocupamos demais com as coisas deste mundo. Nos preocupamos demais com os afazeres de casa. E nos esquecemos que só uma coisa é necessária: viver em Jesus. Porque quem vive em Jesus não vive preocupado com as coisas deste mundo, mas vive em paz, vivendo um dia após o outro, aceitando a vontade de Deus. Por isso que o Senhor vem e diz: escreve, pois, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Nós temos que ter sede da graça de Deus, irmãos. Nós temos que crescer na graça. A palavra do Senhor nos ensina que é na graça de Deus que nós temos que crescer. E às vezes nós queremos crescer somente nas coisas deste mundo, crescer em muitos bens materiais. E a palavra nos ensina que nós só precisamos do necessário. Acomodai-vos às coisas humildes. Mas o ser humano, enquanto mais tem, mais quer ter. E acaba até se corrompendo, né? Acaba até se afastando da graça de Deus. Não estou dizendo que a gente não precise ter as coisas aqui, mas que nós tenhamos com humildade, com discernimento, com sabedoria, né? Não deixando se contaminar com a corrupção deste mundo, porque a gente sabe que Deus ele faz o ser humano próspero. Deus ele prospera o ser humano, mas só que o ser humano muitas das vezes ele não se contenta com aquilo que Deus dá. Aí ele quer mais, aí acaba se afastando do principal, acaba se afastando daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, acaba se afastando do Deus vivo, e aí se envolve com as coisas do inimigo, e acaba se contaminando, e acaba perdendo tudo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos firmes em seu Filho Jesus. E que nós também reconheçamos diante de Deus os nossos pecados. E confessemos ao Senhor todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E confessemos também que Jesus Cristo é o nosso único e dono Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É Jesus Cristo, irmãos, que nos salva. Ele que nos liberta. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitas das vezes nós não somos salvos porque nós deixamos de invocar o nome do Senhor. Mas quando nós invocamos o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, irmãos. Quando nós contamos com a intercessão do Espírito Santo que habita em nós, nós somos salvos. Interceder a Deus por nós, Espírito Santo. E nos ensina também a nós intercedermos uns pelos outros, a interceder pelos irmãos que passam por toda e qualquer aflição. E às vezes nós nos ocupamos demais com as coisas do mundo, que nos esquecemos até de ter uma vida de oração. Então, que Deus ele nos renove, que Deus nos ajude a nós permanecer firme na verdade, a não compactuar com a mentira, a não compactuar com a corrupção, a não compactuar com a infidelidade, a não compactuar com os covardes, a não compactuar com os assassinos e devassos, nem com os idólatras, nem com os feiticeiros, mas
que nós possamos, irmãos, deixar com que a nossa vida seja conduzida pelo amor, pela graça e pela verdade. Ajudai-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajudai-nos, Senhor, a nós vivermos a Tua palavra, porque sem Ti não é possível viver, mas somente em Ti nós temos a graça de viver a Tua palavra. Como vai dizer lá no Salmo 119, glória a Deus. Salmo 119. Como é que pode o jovem levar uma vida pura, guardando Tua palavra? Como é que nós conseguimos levar uma vida pura? Como é que nós conseguimos levar uma vida pura? É guardando a palavra de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus nos ajude a nós combatermos o bom combate. Que o Senhor nos livre do maligno, em nome de Jesus Cristo. Que Deus Ele nos liberte daquilo que a gente não consegue ser liberto, para que assim nós possamos viver no libertador, Jesus Cristo o Senhor. É nele que nós somos libertos, é em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem me libertar, vem nos libertar e nos dai a graça de nós vivermos na graça do Pai. Amém. Ó irmãos, como é bom nós nos esforçarmos para viver somente em Deus, porque essa é a vontade de Deus. Nós fomos criados por Deus para viver somente em Deus, irmãos. Então, por isso que nós temos que analisar nossa vida. O que é que está me roubando de Deus? O que é que está me afastando de Deus? O que é que está me afastando de meditar a palavra de Deus? Então, se algo está nos roubando de Deus, se algo está nos afastando de Deus, então não vem de Deus, mas do diabo. Então, por isso é necessário nós procurar viver em Deus, irmãos. Porque um dia aqui tudo vai passar. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E é verdade, irmãos. Então, já que um dia tudo será destruído, qual deve ser o nosso viver aqui na terra? Viver uma vida piedosa e santa. Procurar viver para agradar a Deus. Procurar viver para servir. Procurar viver para amar. Procurar viver para perdoar. Porque, irmãos, se um dia tudo vai passar e só a palavra de Deus permanecerá, então o nosso papel é viver a palavra de Deus, para que assim nós também possamos permanecer para sempre, porque a palavra nos ensina, que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então, a vontade de Deus é que creamos em seu Filho Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que crer em Jesus, viver em Jesus, porque quem crê já tem a vida eterna, porque creu no Filho de Deus. E quem não creu, infelizmente, não terá vida eterna, porque não creu no Filho de Deus. Não é o que diz lá em Marcos 16? E finalizo com essa passagem. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nos diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpente e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.
Porque quem não crê será condenado, porque não creu no Filho de Deus. Como vai dizer lá em João 3, né? Glória a Deus. João capítulo 3. Então, louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Olha aí, então é necessário crer no Filho de Deus. Nós precisamos crer para que assim nós sejamos salvos e não condenados, porque em Cristo nós somos salvos e não condenados. Então, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus continue nos ajudando. Que Deus tenha de misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre à vida eterna. Nos conduza sempre ao seu Filho Jesus. Amém. Sepulcro vazio, a morte não me segurou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, a força da morte é o pecado. Mas Jesus Cristo destruiu o pecado. Jesus Cristo venceu a morte. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.